Muito bem, fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos começar agora mais um bate-papo de position, o nosso segundo bate-papo do mês de março, hoje exatamente dia 8 de março de 2020. E nesse vídeo vamos tentar entender e responder a pergunta que todos os investidores e traders devem estar se fazendo agora, que é o quê? Será que a nossa tendência de alta se foi para o vinagre? Ou será que ainda estamos no movimento corretivo da nossa tendência de alta que vem lá desde 2016? Será que estamos à beira de um 2008, de uma crise mais longa? Vamos tentar olhar os gráficos e entender isso nesse vídeo. Bom, para quem não conhece esse tipo de conteúdo, para quem não conhece o canal, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Luiz Fernando e toda a semana eu faço esse tipo de conteúdo aqui, fazendo um scan do mercado, basicamente aqui no vídeo, no começo do vídeo eu faço um scan geral do mercado, mostro também as posições que eu tenho compradas e vendidas, e depois aí olho todas as ações que estão na minha lista, e por último, lá no final do vídeo, eu coloco se alguma operação, se alguma ação merece o meu risco ou não. Basicamente, esse vídeo tem o intuito de mostrar para vocês como funciona a carteira de um position, como funciona a carteira de um seguidor de tendência. Falando nisso, essa semana, acho que na quinta-feira, eu subi um vídeo mostrando para vocês como foi o desempenho dos meus investimentos no mês de fevereiro, um mês aí que foi meio bravo, difícil, né, de ser operado. Então, se vocês tiverem curiosidade de ver lá como foi o desempenho da minha carteira, eu vou deixar o link aqui na descrição do canal. Legal, galera? Bom, antes de começar, como toda semana, gostaria de pedir para vocês o like desse vídeo aqui. Isso ajuda muito o YouTube a distribuir esse vídeo para mais pessoas aí interessadas nesse tipo de assunto. Então, galera, vamos lá abrir o gráfico aqui para começar a nossa análise. Então, já está na tela de vocês. Deixa eu só ver uma coisa aqui, está tudo certo? Sim, está tudo certo. Já está na tela de vocês o gráfico do Ibovespa. Estamos olhando o gráfico do Ibovespa e essa correção que vem aí lá desde o topinho marcado no dia 20 de janeiro de 2020. Basicamente, nós temos aí uma aceleração desse movimento de queda, dado principalmente por essas duas semanas, que foi a última semana de fevereiro e a nossa primeira semana aí de março. E esse movimento vem acompanhado aí de uma forte volatilidade, um movimento muito pesado, principalmente para quem começou aí a fazer alocações aí no final de dezembro, quando nós tivemos o rally de alta, e no comecinho de janeiro. Muitas pessoas vieram para a Bolsa nesse período aqui, galera. Existia aí um oba-oba no final do ano, muitas pessoas aí falando que a Bolsa é o melhor investimento, que não vale mais a pena ter renda fixa, que agora é o momento de investir só em ações. Tá aí, no pico da euforia, o mercado corrige e corrige muito forte. Mas, qual é a minha visão sobre essas duas semanas de queda, galera? Bom, basicamente, se nós observarmos, eu coloquei até no vídeo lá que eu fiz na quinta-feira, mas eu vou colocar de novo aqui para vocês. Na semana passada, eu já tinha falado com vocês que esse movimento aqui de queda era um movimento atípico e normalmente a gente tem aí, depois de um movimento como esse, uma correção que eu acreditava que iria acontecer essa semana. Na verdade, muitos players aí no mercado acabaram acreditando também nisso e o mercado abriu em alta, né, na semana que passou. Isso nós conseguimos observar aí pelo gráfico diário. Notem aqui como nós tivemos, segunda-feira foi que dia? Segunda-feira foi dia 9. Se nós pegar, não, segunda-feira foi dia 2, né? Dia 2. Então, se nós pegarmos aqui no dia 2, nós tivemos aí um mercado acionando esse martelo. Então, essa figura que vocês estão vendo aqui de fechamento da sexta-feira, dia 27, é conhecida no mercado como martelo, que indica nada mais, nada menos do que a força compradora voltando, ou seja, entende-se que o mercado chega a cair, bate lá no fundo, volta e fecha na sua máxima. Tivemos esse acionamento na segunda-feira, que foi aí marcado por uma alta que chegou a ser de cerca de 4%, porém o mercado veio aqui, se aproximou da média aí de 10, 12 períodos, marcou seu topo e voltou a desabar. Sim, o mercado voltou a fechar em queda essa semana, nós temos aí uma queda
de cerca de 6% quase. E agora, galera, como podemos entender esse tipo de movimento? Na verdade, esse tipo de movimento é um movimento que sim, coloca em xeque a tendência de longo prazo do mercado. E o que para mim, isso é sinalizado? Por esse movimento aqui que ignora principalmente a média de 50 períodos e também ignora aí o ponto dos 100 mil pontos, que é, sem dúvida nenhuma, uma barreira psicológica muito importante de preços. Porém, eu estive olhando os gráficos esses dias e veio aqui uma questão que até coloquei no último vídeo lá da quinta-feira. Se nós observarmos desde o começo da tendência lá, de janeiro de 2016, nós temos o quê? Notem como todo primeiro semestre nós temos uma correção no mercado. Então nós tivemos essa correção aqui no mercado em abril, uma correção aí de 12% praticamente. Depois, se nós fomos para 2017, nós temos também uma correção que inicia-se lá em fevereiro, e essa correção vai até meados de junho, uma correção de 10%. Em 2018, nós tivemos uma correção mais pesada, onde o mercado chega a cair aí cerca de 20% e marca o seu fundo em junho. Em 2019, nós também temos esse período corretivo, que é marcado por esse topinho aqui nessa região. O mercado chega a cair aí cerca de quase 10% e volta na sua tendência de alta. Notem que essa quebra da tendência momentânea nós tivemos aqui em 2018 e nós temos agora também. Então, normalmente o mercado tem que o quê? O mercado tem que reagir de imediato a esse tipo de movimento, né? Esse tipo de movimento com muita força traz a necessidade de uma reação por parte dos compradores, que basicamente vão ser aquelas pessoas, aqueles fundos, aqueles indivíduos que estão enxergando o mercado agora como uma oportunidade e não como um risco. Então essas pessoas basicamente olham esse movimento aqui como uma chance de acabar comprando ativos que estavam mais caros lá nos 120 mil pontos e agora estão basicamente em promoção. O grande problema é que a gente nunca de fato sabe quando é apenas uma correção, quando será apenas uma correção ou quando será um 2008, onde o mercado vem, corta a média, chega a ameaçar subir, só que aí desaba, né? Desaba cerca de 40% após o corte da média. Por isso que a gente deve sempre controlar risco. Mas, galera, outros pontos que me deixam aí mais confiantes, na verdade, eu sou uma pessoa mais otimista por natureza, né? Meu viés é sempre mais comprador do que vendedor, mas a gente atua nas duas pontas, né? Mas o que eu vejo no mercado agora? Eu vejo o mercado, após 2 semanas muito fortes de queda, uma queda que já se aproxima aí quase dos 20% de queda. Se nós observarmos o estocástico, nós temos o estocástico se aproximando de uma zona importante de sobrevenda no mercado. Nota que já toca essa mínima aqui que foi deixada em 2019. E se nós olharmos aqui desde a nossa tendência de alta de 2016, o mercado veio aqui tocar essa região apenas lá no fundo de 2016, e aí nós tivemos todo esse movimento de alta. Depois nós tivemos esse toque em 2018, e quem acabou apostando nesse tipo de movimento daqui até a máxima teve um retorno de 66%. E aqui depois nós tivemos o toque em 2019, ou seja, estamos numa região importante de sobrevenda no mercado. Se nós olharmos também as bandas de Bollinger, nós temos o quê? Nós temos o mercado fechando agora, nesse exato momento, fora da banda, Isso só aconteceu aqui em 2018 e lá em 2016, comecinho de 2016. Normalmente, dentro de uma tendência de alta, nós não temos esse tipo de cenário, ou seja, o mercado não consegue ultrapassar as bandas, né? O mercado não consegue cair com tanta força assim. Isso é muito nítido se nós observarmos toda a tendência de alta que o mercado fez lá em 2003. Notem, de 2013 a 2008, nós não tivemos aí praticamente nenhum momento onde o mercado consegue extrapolar essa questão das bandas, né? Não consegue cair com tanta força, isso só veio acontecer aqui em 2008. Então, caso o mercado ainda esteja dentro de uma tendência de alta,
no meu ponto de vista, no meu ponto de análise, seria natural do mercado o que agora? Seria natural do mercado esse ponto aqui que serve como um suspiro para os comprados, que nada mais, nada menos é o último fundo marcado no gráfico mensal do Ibovespa. Então nós temos esse fundo marcado aqui em agosto de 2019 e aí nós engatamos todo aquele rally de final de ano. Basicamente nós estamos agora bem próximo desse ponto e nós temos também aqui esses dois quesitos que eu falei para vocês. Então, o que seria de se esperar caso o mercado continue dentro de uma tendência de alta? Ou o mercado na próxima semana fazer um movimento assim, de volta aqui, voltando para cima da banda, para dentro da banda e para cima da média de 50 períodos, ou pelo menos aqui um candle pequeno que mostra aí que a força de venda já acabou, né? Ou pelo menos está mais fraca do que nessas 2 semanas, e aí nós poderíamos sim montar aqui um pivôzinho de reversão dessa tendência mais curta. Esse é o cenário que eu vejo para as próximas semanas. Difícil, eu não acredito muito que o mercado tenha ainda força vendedora para cair em linha reta mais 2 ou 3 semanas aqui seguidas, e esse seria, na minha forma de entender, o cenário menos provável, mas nunca a gente pode descartar, pois se nós observarmos lá em 2018, 2008, quando foi a última nossa grande crise, nós tivemos esse cenário aqui, ó. Notem como o mercado corta a média de 20, vem, deixa um candlezinho aqui pequeno, mais um candle, e aí o mercado desaba, fazendo praticamente aí várias e várias semanas de queda. Então, galera, por isso que o importante nesse momento é o controle de risco. Porque a gente nunca sabe para onde o mercado vai. Então, você que aí tem posições compradas, que não calculou o risco, que são trades, não são posições para longo prazo, aqui o melhor momento é olhar onde está o stop, ou se não tiver stop, colocar o stop, né, para não deixar casos como o do IRB acontecer, como foi essa semana. Nós já vamos falar mais para frente disso. Bom, olhando ainda o Small 11, que é o nosso índice, aí nosso ETF de Small Caps, que traz aí um catado geral de como está o nosso desempenho das Small Caps, nós temos o quê? Nós temos o Small 11 ainda acima da média de 50 períodos, tocando aqui esse último topo anterior rompido. Então ainda temos uma tendência de alta no Small 11, enquanto no BOVA 11, no Ibovespa, nós temos já essa quebra aqui que nós já falamos. Então, as small caps, sim, nesse momento estão mais fortes do que o mercado no geral. E aí, terminamos a nossa análise mais ampla do mercado brasileiro, aqui dos nossos índices. Vamos dar uma olhada aí no mercado americano. Mercado americano que foi aqui bem severo com quem abriu novas posições de compra nesse rompimento desse topo. Fez um rompimento aqui em gap, né? um rompimento falso em gap. E agora aqui descansa com esse candle de extrema volatilidade em cima da média de 50 períodos também, meio sem direção, aí meio sem saber se vai volta para sua tendência de alta ou não. Temos na Nasdaq esse cenário um pouco diferente, né? Basicamente, as ações mais fortes do mercado americano nesse exato momento são as ações de tecnologia, e esse índice acaba capturando mais isso. Então, enquanto no S&P nós temos esse cenário mais feio, né? Nós temos aqui no índice Nasdaq um candle até que bem comprador essa semana, um candle que vem após o toque da média de 50 períodos, deixa um candle aí de reversão dessa tendência mais curta, enquanto lá no Dow Jones nós temos um cenário mais feio, né? Então o mercado americano bem divergente nos seus índices. Nós temos aqui no Dow Jones essa barra que rompe a média de 50 períodos. Temos essa semana a tentativa do mercado de voltar para cima, né, e não consegue, deixando essa sombra que dá um cunho bem vendedor para o mercado nessa semana que passou. No VIX, que é o índice aí que mede a volatilidade do mercado americano, nós temos uma semana também de renovação das máximas aí dos últimos períodos, só que ainda toca nesse ponto, que é um importante ponto aqui dentro do VIX, sente esse ponto e acaba aí fechando abaixo dessa zona aqui importantíssima. Então, eu falei na semana passada que entendia também o VIX numa região extremamente sobrecomprada e acreditaria numa redução da volatilidade para as próximas semanas no mercado americano,
Fato que eu espero que isso aconteça nas próximas semanas desse mês. E galera, aqui nós vamos para o dólar. E o dólar, sem dúvida nenhuma, foi o ponto mais importante que acho que nós falamos aí desde o começo do ano, né? Nós vínhamos aí falando do dólar desde aqui, né? Desde lá dos 4,5, onde ele marcou esse fundinho aqui, nós já vínhamos falando do dólar, do dólar, do dólar. Quando nesse rompimento, eu falei para vocês que via como uma chance muito grande da aceleração desse movimento de alta do dólar. E tá aí, né? E tá aí. O dólar, desde desse ponto do rompimento até aqui, já sobe aí quase 8%, o que é uma alta muito forte para o dólar. E aqui, no curto prazo, eu não vejo nenhum sinal de exaustão dessa porrada que o dólar deu. Então nós temos aí 1, 2, 3 candles de muita força de compra, sem sossego, né? Mesmo o Banco Central intervindo, mesmo aí um monte de medidas do governo para tentar segurar o dólar, nós não temos aí um sinal de cansaço dentro desse movimento de alta. Eu particularmente vejo como alvo mais provável para o dólar agora, nesse curto espaço de tempo, lá o ponto dos R$5, o que é de fato um ponto muito preocupante dentro da nossa economia aqui doméstica. Indo para o Bitcoin, nós também falamos aqui do Bitcoin, desse topo tocado. Bitcoin descansa aí por 2 semanas, volta a testar a média e colocar em xeque esse movimento de alta que ele fez aqui, né? Essa simetria que ele fez, abrindo agora essa simetria aqui. Então tivemos essa simetria espelhada que foi cumprida e agora olhamos para trás e espelhamos essa simetria para cá. Esse é o conceito mais básico e mais simples de simetria. Caso o mercado rompa essa máxima aqui, nós vamos olhar para trás e ver o que? Simetria, a próxima simetria seria esse topo aqui. Esse é o conceito de simetria. Então, por simetria, o Bitcoin aí tem argumento sim para voltar lá a testar os $6.000. Também o Bitcoin que pegou muita gente aí no contrapé, né? Porque muita gente falando que o Bitcoin era reserva de valor, que era importante ter Bitcoin por causa da crise, por causa do coronavírus, por causa disso, aquilo. O Bitcoin aí faz 2 semanas de queda bem forte aí dentro do mercado, depois de marcar esse topinho aqui. Agora, galera, indo para as minhas operações que eu tenho aberto, primeiro trazer aqui para vocês as operações de venda. Então, essa semana flui bem a venda que eu fiz aqui de Banrisul. Banrisul foi uma venda startada aqui. O mercado chegou a tentar aqui voltar para dentro dessa região que foi rompida. Porém, não consegue e o mercado desaba. Temos aí uma queda em Banrisul após a venda de cerca de 15%, né, até agora. Simetricamente também falando, eu vejo aí como possivelmente Banrisul vir a buscar lá os R$12. Sim, os R$12 em Banrisul. Galera, parece estranho, né, quando a gente pega o mercado tão forte e comprador como nós vimos nos últimos meses. Imaginar, né, que uma ação vá sair lá dos seus R$20 e vir aqui para os R$12. Então é muito difícil imaginar esse cenário, porque o mercado vinha muito otimista, né? Vinha muito eufórico, só que agora, em 2 semanas aí de realização, nós vemos aí o quanto as ações em queda elas demonstram um movimento de queda muito forte, né? Caso emblemático que nós tivemos aí foi mesmo a CVC, né? CVC, que nós conversamos dela aqui em cima, e eu coloquei lá que, pô, CVC era importante, uma importante zona de suporte, era só lá nos R$21. E parecia ser meio maluco, né? Falar que, porra, a CVC estava lá nos seus R$40 e imaginar esse CVC cair lá para os 20. E foi isso que aconteceu, né? Notem, essa semana em CVC nós temos aí a CVC testando esse suportezinho aqui, lá nos seus R$20. Então, quem imaginaria uma queda como essa em meio a todo o alvoroço que o mercado estava nos meses aí de dezembro e janeiro? Bom, voltando aqui para a lista de vendas, outra venda que eu fiz que também fluiu um pouco essa semana, também foi a JBS. JBS executou a venda essa semana e o mercado aí começa a andar. JBS nós temos também essa simetria aberta para quem sabe ir buscar esse fundinho lá nos seus R$13, tá? Esse seria o cenário em JBS, esse seria o meu principal alvo para essa venda.
O grande problema, galera, em muita gente agora querendo saber mais como vender, como operar vendido no mercado, é a questão do risco, né? O risco de se vender é muito maior do que o risco de se comprar, pois, além do famoso short squeeze que nós temos aí, que é o risco de o mercado vir a comprar muito forte e todo mundo que vendeu o papel ter que fechar suas posições, nós temos também aí o cenário de assimetria, né? Pois quando a gente compra um ativo, principalmente para o longo prazo, esse ativo pode render aí 100, 200, 300, 500%. Enquanto na venda, o nosso ganho é limitado a no máximo 100% se aquela empresa quebrar. Porém, né, se o nosso prejuízo não for estopado, o nosso prejuízo pode ser de 100, 200, 300%. Então, por isso é sempre tão, para mim pelo menos, desconfortável operar na venda, mas nós como traders aí devemos seguir o nosso plano. Outro ponto, como a volatilidade do mercado aumentou e muito, nós temos aí um aumento muito grande dos stops, né? Então, pontos plausíveis de se colocar stop estão muito longos, assim, estão muito difíceis de ser colocados próximos, o que acaba levando a montagem de operações pequenas, né? Mãos pequenas dentro dos trades. Porém, é esperado, né? Geralmente, quando nós temos o mercado em queda, nós temos aí cenários como esse, onde a volatilidade aumenta, os stops ficam mais caros, porém, se a gente imaginar uma crise mais aguda, é uma boa forma aí para poder, pelo menos, remunerar a carteira de alguma forma. Legal, galera? Com o stop, falando em stop, essa semana eu tive o meu stop acionado em IRB. Eu falei para vocês na semana passada que o stop normal e plausível seria colocado aqui, e foi onde eu coloquei o stop dessa operação. Então, vendi as minhas operações em IRB que eu tinha comprado lá em maio de 2018. Então, mesmo com um lucro menor do que eu queria, né? Menor que a gente tinha lá nos R$ 44, saí aqui de IRB com um bom lucro ainda, mesmo se a gente considerar essa queda que o mercado fez agora. Então, por que é tão importante seguir o nosso plano? Aqui em IRB, eu até falei para vocês na semana passada que eu também tinha a visão dessa ação aqui como o quê? Como uma ação que estava sim, na verdade o stop foi aqui, né? Eu estava sim com uma posição mais confiante em uma recuperação do mercado depois de tantas semanas de queda. Porém, a gente tem que seguir o plano, galera, porque a gente nunca sabe como um evento ou quando um evento como esse vai acontecer. Praticamente aqui um cisne negro. Quem imaginaria uma ação como essa, que era uma das queridinhas do mercado, chegar aí a cair cerca de 65%? Cara, para quem estava aqui em cima e não estopou e está com essas ações agora aqui embaixo, tem que esperar uma alta do mercado de cerca de 187% para voltar à posição atual lá no topo. Ou seja, isso é muito difícil de acontecer, pelo menos no curto prazo, devido a toda a polêmica que essa ação vem aí envolvida nessas semanas que passaram. Então, a importância, galera, de se ter um stop e seguir o plano. Por mais, às vezes, que você pense, pô, não acredito naquela ação, acho que vai subir, e às vezes acontece, você stopa aquela ação na outra semana, vai e sobe, só que o stop é a principal ferramenta para sobrevivência no longo prazo nos mercados. Falando em stop, essa semana tivemos uma enxurrada de stops aqui, né? Nós tivemos o stop em PetroRio. PetroRio era uma posição que eu tinha comprada aqui, nos R$ 40. E essa semana eu tinha ajustado o meu stop para a mínima desse candle e saí fechando essa operação. Outro stop que foi também feito essa semana foi o stop em Via Varejo. Via Varejo eu tinha feito uma operação de compra aqui, nesse rompimento. O mercado fluiu muito bem, né? Porém, aqui quando nós tivemos esse candle fechando, tocando, né, que é a média de 12 períodos, eu coloquei a minha operação aqui, o meu stop nesse ponto, saindo ainda aí com um lucrinho dentro desse trade, um lucro aí que foi de cerca de 9% praticamente, só que, notem, se eu não tivesse feito isso, praticamente estaria quase agora perto do stop inicial, né? Então a importância de se ter um plano e seguir ele novamente. A única posição que eu fico comprado no mercado é a Centauro. Centauro que
essa semana também toca aqui a média de 12 períodos, então basicamente em Centauro eu vou colocar meu stop aqui, tá? Então se o mercado voltar a cair na próxima semana, meu stop também será acionado em Centauro, fechando todas as operações compradas no curto prazo. Eu fico ainda com as operações que eu tenho de longo prazo, então eu falo delas lá no vídeo que eu coloquei na quinta-feira, que o link está aqui, mas aí caso Centauro caia essa semana, será a minha última operação comprada fechada no mercado. E aqui, galera, eu queria colocar como destaque para vocês nesse vídeo. Eu tive muito pouco tempo para olhar os gráficos essa semana. Basicamente, eu vou olhar aqui no mercado de uma forma geral junto com vocês. Só que eu queria chamar a atenção de vocês para dois ativos em especial, que são a C&A e o Banco BMG. E aí vocês me perguntam, Fernando, o que tem isso a ver? O que essas duas empresas têm a ver? Cara, notem, existia no ano passado uma euforia muito grande por IPOs. Um monte de empresa, colocando a análise de será que o IPO vale a pena? Será que vale a pena entrar no IPO? Será que a gente pode ganhar dinheiro no IPO? E galera, no meu ponto de entender, no meu ponto de vista, entrar em IPO é quase uma loteria. Entrar em IPO é uma loteria. Você pode pegar o exemplo de Centauro, que subiu dos R$11 aos R$51, mas olhem, dois casos aqui de IPO, onde a C&A abriu aqui as operações cotadas em R$17 e hoje temos a Centauro caindo 22%. Quem entrou no IPO está amargando aí um prejuízo de 21%. Pior ainda, Banco BMG. Banco BMG. Tivemos o IPO do Banco BMG aqui, no dia 25 de novembro de 2019. E essa posição está com prejuízo de 27%. Ou seja, para mim, entrar em IPO é uma pura loteria. A não ser que você conheça muito bem a empresa, estudou lá o relatório que ela lança de 200 páginas, que ninguém lê, né? Mas a não ser que for desse jeito, cara, entrar em IPO é uma roubada. Ou na verdade uma roubada não, é uma loteria. O que eu vejo, muitas sobem, outras caem. No final das contas você não tem como saber. Nas empresas que caem, nas empresas que sobem, você não consegue fazer a alocação que você queria. Nas que caem, o mercado não tem chamada suficiente, então você entra com seu risco total lá. É uma operação que eu não gosto de participar, que eu fico sempre de fora, mas que eu vejo que sempre há um alvoroço. E claro que existe um alvoroço no mercado, as pessoas ganham para poder fazer IPO, né? Os fundos, as pessoas que operam não, as pessoas que estão no mercado como corretores, né? Eles acabam ganhando para trazer pessoas aí para subscrever esses IPOs. Então, por isso que o alvoroço, por isso que a euforia é tão grande no mercado. Bom, vamos então dar um scan aqui no mercado geral. Temos aqui a Qualicorp corrigindo, nada a ser feito nesse momento. Provavelmente vai ser difícil, galera, de achar alguma operação essa semana que chame a minha atenção. Aqui um stop que foi feito, aqui ó, falando stop para vocês. Qualicorp, estopada aqui, desde o stop até esse ponto atual, 15% de queda. Sinqia, stop da minha operação mais curta, desde o stop atual até agora, 14% de queda. A importância do stop, galera. Fleury corrige também, após o topo anterior rompido. Atenção em Fleury, hein, galera? Atenção em Fleury. Porque se o mercado voltar a subir, o mercado vai subir provavelmente com muita força. E Fleury, nós temos aqui o quê? Mesmo com toda essa crise, né, colocada aí pelo coronavírus, nós temos o papel que marca o topo aqui e não consegue nem sair aqui do topo anterior rompido. Então, praticamente em Fleury nós temos um descanso em cima do topo anterior rompido, que é o topo histórico. Isso é conhecido no mercado como um pullback. Rompe o topo, volta, testa o topo anterior rompido. Isso é um pullback, onde nós temos essa consolidaçãozinha aqui que, se rompida, nós temos aí um grande espaço para altas em Fleury. Home também corrige, basicamente voltando à média. Vamos lá. Putz, essa daqui também foi uma operação que pulou o ponto de entrada, assim como o CVC. E olha aí, ó. Aqui eu tinha comentado com vocês nos vídeos lá de janeiro que uma das minhas empresas que eu queria vender era a Brasil Foods. Porém, o mercado abriu em gap aqui nessa semana lá do coronavírus do carnaval.
pula o meu ponto de entrada e aí cai cerca de já, quantos? 23%. 23%, normal isso acontece no mercado, galera, mas quando você vê, identifica, coloca o seu ponto de entrada e o mercado pula, fica aquele gostinho amargo, né, de, poxa, podia estar dentro dessa venda aí, mas faz parte. Temos Unip 6, nós temos aqui o quê? Nós temos essa simetria que eu já falei para vocês, aberta. Agora parece impossível imaginar o Unip caindo lá para os seus R$4, para os seus R$11, igual o CVC, né? Nós temos aqui o Unip. O mercado rompe essa congestão gigantesca, faz um candle extremamente volátil essa semana, porém fecha abaixo dessa zona. Temos em Unip aí um cenário que vai ficando feio em Unip. Feio para quem está comprado, né? Para quem quer operar na venda desse ativo, é um ativo a se pensar. Vou estudar essa semana, talvez, alguma possibilidade de vender o NIP nessa semana que vem. Principalmente se o mercado configurar nessa crise que todos estão falando aí. MDIA, frustração em MDIA da recuperação, da volta da tendência. Tudo que nós falamos aqui, nesses 3 candles de construção, foi embora, se esvaiu. O mercado volta para dentro dessa zona, testa a média de 50 períodos, que ainda está virada para baixo. Então, por enquanto, M Dias fica em stand-by, nada a ser feito em M Dias. Petrobras, uma bela queda, né? Olhem como a gente comentou aqui, nesse ponto de consolidação que, se rompido, a volatilidade iria aumentar e muito. Então, temos aí, novamente, premiando todo mundo que apostou em venda, em compra de opções, em venda de volatilidade nesse mercado. Olha o aumento da volatilidade, compra, na verdade, de volatilidade nesse mercado. Temos uma queda de 18% em Petrobras, que volta agora, graficamente, a testar esse ponto de suporte. Na verdade, até rompe essa semana, né? Esse ponto de suporte. Cenário que vai ficando bem feio para Petrobras no mercado. Cosan, nós temos uma correção de 3 semanas, uma correção fraca ainda em comparação no mercado, também nada a ser feito. Brap, outra empresa que fez um rompimento falso aqui, está aqui nesse momento aqui tentando segurar em cima da média de 50 períodos, nada a ser feito também. No caso da Vale, na Vale eu desenhei com vocês esse cenário lateral, que é o que eu enxergo a Vale agora fazendo. E aqui o ponto de suporte seria só nos R$41. Está aqui no meio do caminho, também nada a ser feito em Vale. Aqui temos em CSN esse ponto, esse desenho de um grande pivôzão de baixa, de longo prazo, que essa semana o mercado chegou até a subir bem, mas não conseguiu fechar acima nem sequer da média de 12 períodos. Volta, fecha com um candle bem feio aqui em CSN. Também outro ativo aí com uma cara bem grande aí de quedas nas próximas semanas. Braskem, galera. Braskem também outro ativo que a galera veio aí dando murro em faca desde lá de 2019. Tá na sua mínima, renovando a sua mínima, que foi marcada aqui em agosto de 2019. Renova a sua mínima agora. Se nós olharmos para Braskem, nós temos só ponto de suporte agora em Braskem lá nos R$15. R$15 é o ponto de stop em Braskem, ponto de suporte em Braskem, agora tecnicamente a ser analisado. Feio o cenário em Braskem. Nós temos os bancos também que vieram aí, muita gente aí falando dos bancos, o balanço que estava muito bom, o balanço de banco, olha como veio o balanço lindo dos bancos, tá aí, ó. Bancos caindo, fechando abaixo dessa congestão. Então nós temos, por exemplo, em Bradesco, o rompimento desse retângulo para baixo. E agora, ponto aberto de simetria em R$20. O mercado está bem vendedor, galera, bem vendedor nessa semana aqui. Nós temos aqui o ponto agora de próximo suporte em Bradesco em R$20. A mesma coisa deve ser observada talvez nos outros bancos. Santander também não respeita essa zona de suporte, renova suas mínimas. E agora também já próximo ao suportezinho aqui nos 33 e o suporte mais de longo prazo, mais forte aqui nos R$29.
Itaú ainda se segura dentro dessa congestão, diferente dos outros bancos. Itaú ainda se segura aqui a duras penas, segurando nesse ponto. Banco do Brasil também se segura, que chegou até ameaçar romper essa região de consolidação, não rompe. Então, cenário bem feio aí para os bancos no geral. Mesmo aqui o Banco ABC, que nós vínhamos conversando, que era um banco aí que estava mais forte que os outros bancos, não respeitou o topo anterior rompido, passa para dentro do topo anterior rompido, com um candle bem amplo, fechando abaixo da média de 50 períodos. Suporte aqui em banco ABC só nesse ponto, porém aqui não há nenhum argumento para estar comprado nesse ativo nesse momento. Porto Seguro, nós temos Porto Seguro no mesmo cenário, rompeu e rompe falso, volta para dentro do topo anterior. WIS, mesma coisa, o WIS ainda volta, toca aqui a média de 50 períodos, deixa um candle de dúvida, nada a ser feito também nesse momento. Elbor testando nesse momento aqui o topo anterior rompido nessa zona. Vamos ver o que o mercado faz nas próximas semanas. Temos próximo aqui a média de 50 períodos também. É esperado aí, tecnicamente falando, uma reversãozinha em Elbor nessa queda que o mercado fez até aqui. Exetec corrige forte também, notem como mesmo no setor de construção civil que vinha muito forte, corrige forte, né? Também agora, corrige aí 1, 2, 3, 4, 5 semanas. Temos a mesma coisa em Even, o mesmo cenário em direcional. E aqui passamos a falar de Cielo agora. Cielo ainda presa dentro dessa congestão bem longa em Cielo, não vejo nada a ser feito nesse momento. Hering indo a passos largos a buscar o suporte lá nos seus R$13. Outro ativo que nós comentamos sobre ele aqui em cima, né, galera? E eu falei para vocês desse suporte lá embaixo. E olhem, aqui não tinha nem coronavírus, não tinha nem história disso ainda. E o mercado vai forte lá buscar o ponto dos R$13. Porém, aqui é esperado também um ponto de reversão dentro dessa tendência. O último ponto acionado aqui foi essa barra verde, ignorada. Quem optou em colocar risco aqui dentro desse ativo já vem premiado com talvez até o dobro do risco tomado. Nós tínhamos aqui um stop de quantos por cento dentro do ativo? Nós tínhamos um stop de cerca de 6%, o mercado já cai aí 13%, ou seja, já pagou o risco desse trade aqui. Grendene também cai bem forte. Toda essa simetria foi aberta para cá. O mercado não respeita o topo anterior rompido. Toca na média de 50 períodos. Porém, Grendene é um ativo aí, uma empresa com fundamentos bem sólidos. Para quem gosta de Grendene no longo prazo, notem como poucas vezes nós temos o mercado vindo a buscar essa zona aqui do estocástico. Nós tivemos aqui, o mercado deu uma porrada. Nós tivemos aqui, o mercado consolida. Nós tivemos aqui, o mercado deu uma extrema porrada. Então, notem aqui, ponto de sobrevenda estocástico, o mercado faz uma alta de 78%. Ponto de sobrevenda no estocástico, o mercado faz uma alta de 35%. Ponto de sobrevenda no estocástico, o mercado faz uma alta aí de 36%. Ponto de sobrevenda no estocástico, o mercado faz uma alta absurda de 300% praticamente. Ponto de sobrevenda no estocástico, o mercado aí faz uma alta de quantos por cento? De 40%. E aqui um ponto de sobrevenda estocástico, o mercado chega a cair 22%, porém, para quem acumula o papel para longo prazo, é premiado aí depois com uma alta de 700%. Então, para quem tem, aqui não é trade, aqui seria mais para operações para longo prazo, nós temos aí um ponto muito interessante que se abre, talvez, para acumulação em Grendene. Já no mercado, poucos ativos aí com força, né? Nós temos aqui a Raia Drogasil, tentando romper essa zona aqui, sem muita força. Não consegue, na verdade, né, romper. Stopzinho em Raia Drogasil aqui, nesse ponto. Temos um cenário bem bacana em Raia Drogasil, né? Eu não tinha visto, como eu disse para vocês essa semana, o mercado. Então, vou colocar lá a Raia Drogasil lá embaixo nos destaques. Indo aqui, voltando para a nossa análise, nós temos
Também outro setor que vinha muito forte, aqui consolidando bem, numa consolidação curta, que era o setor de locação de veículos, também sofrendo agora com essa queda do mercado. Mesmo caso em Locamérica, nós temos a mesma coisa em Localiza, e aqui em Movida também o mesmo cenário, nada a se fazer agora. Tiet, que pancada em Tiet, hein, galera? Que pancada em Tiet, o mercado chegou a subir 18% essa semana, com a notícia aí, né, acho que da venda dos ativos para outra empresa. Porém, aqui em Tiet, eu até comentei com vocês há um tempo atrás, quem acompanha aqui os vídeos há mais tempo vai lembrar, Tiet, eu falei que era um ativo que vinha muito forte, porém, o que me incomodava era essa zona aqui, que era o topo histórico em Tiet, que está até desenhada aqui, e eu não via nada ser feito no momento. Notem como o mercado abriu com esse gap absurdo, apenas viola o topo rompido e fecha abaixo, né? Então aqui, ao meu ver, seria mais natural uma consolidação, uma redução da volatilidade nesse cenário aqui. Nós podemos colocar aqui. Então, o que esperaria seria o mercado subir, o mercado cair, e aí depois o mercado romper e romper o topo histórico também. Aí sim, seria um cenário bem bacana para colocar Tiet como um trade na nossa carteira. Temos aqui Minerva que vinha consolidando, ameaça romper também essa consolidação. Azul sofreu muito aqui as aéreas, né? O mercado castigando muito esse setor, cai muito forte, passa para baixo da média também. Cenário bem complicado, acho que não mais complicado que Gol. Gol aqui simplesmente rompe essa região de consolidação e também cai muito forte também. Setor aéreo aí bem complicado para quem tem posições compradas no atual momento. Em Júlio Simões, nós temos aqui também o mercado não respeitou essa congestão, o mercado aí faz 2 candles de queda. Talvez agora, para quem sabe, vir buscar essa zona do topo anterior rompido, que é a zona lá dos R$18, porém temos a média passando aqui já nos R$19, o que talvez não teria forças aí o mercado para vir buscar essa região aqui em Júlio Simões. Marco Polo, mesma coisa. Marco Polo até está bem bacana. Enquanto o mercado cai bem forte, ela consolida aqui nessa região. Porém, a mesma questão lá, mesmo desenho Tiet, nós temos aqui o topo anterior aqui nessa região. Então, não vejo nada ser feito em Marco Polo nesse exato momento. A Randon, já, olha a diferença entre Randon e Marco Polo. Basicamente, que empresa que tem uma correlação próxima, né? Nós temos aí em Marco Polo essa consolidação, enquanto em Randon nós temos aí uma queda bem forte, o mercado aí mostrando mais força vendedora em Rapid 4 do que na Marco Polo. Chegamos aqui agora na Login, mais uma empresa que eu tenho na minha carteira, e corrige também, né? Corrige forte. Aqui nós tínhamos falado em Login nessa consolidação pequena, que havia uma chance, eu pelo menos vi uma chance bem grande do mercado romper aqui para cima. Agora o mercado corrige e nessa semana chega num ponto bem emblemático, eu vejo aqui em Login. Login nós temos o quê? Acho que essa semana é semana de balanço, ou é na próxima, não sei agora, mas nós temos o que em Login? Nós temos essa simetria que se abriria para cá, nos R$8, caso o mercado venha a perder essa zona de suporte, que também é a zona onde a média de 50 períodos está. Muita atenção aqui para quem tem operações de compra dentro desse ativo nessa semana. É esperado, pelo menos aqui seria esperado o mercado fazer um candle de compra aqui nessa semana, mostrando força de compra nesse ponto de consolidação. Vamos aguardar aqui o que o mercado vai fazer dentro dessa semana. Equatorial, EQTL, até ameaçou romper essa semana aqui o mercado, mesmo o mercado caindo, esse ativo é um ativo extremamente forte, que ameaçou romper essa semana, não consegue. Fica aqui para quem não tem, não comprou essa semana, talvez uma oportunidade para a próxima semana. EQTL é um ativo, galera, que apesar da longa tendência de alta, é um ativo que tem uma tendência de alta fraca, né? Nós observamos aqui uma valorização agora que foi forte, desde setembro de 2018, de 136%, porém, se nós pegarmos aqui o ativo em prazos mais longos, ele consegue subir
bem, mas não tem uma força muito grande, ou seja, não é um ativo explosivo de alta. Então, EQTL, ao meu ver, vale a pena ter esse ativo numa carteira de longo prazo, aí acreditando nos fundamentos, na qualidade dessa empresa, que é sem dúvida nenhuma uma ótima empresa, uma excelente tendência de alta. Desde lá de 2008, esse ativo vem muito forte. Vindo aqui, o setor elétrico mostra bastante força em cima do mercado. Nós temos aqui a Copel também essa semana corrigindo, porém bem próximo do topo histórico. Então aqui um rompimento em Copel traria muita força de compra nesse ativo. Nós temos aqui a PTBL corrigindo, no candle de muita volatilidade também, nada a ser feito. Nós temos Magazine Luiza saindo daquela consolidação mais curta e abrindo a simetria para cá, nos R$30, porém é o mesmo caso que nós comentamos já de outros ativos. Temos a média já passando aqui bem próximo e esse suportezinho aqui talvez consiga segurar esse ativo, pelo menos no curto prazo. JHSF, depois de toda a euforia, né, de aí várias pessoas comprando nos R$9, JHSF cai aí cerca de 31%, uma queda bem forte, que a gente comentou muito aqui nesse ponto de rompimento. E agora quase ninguém mais fala do ativo, né? Eu continuo com as minhas operações de compra em JHSF. Stop meu ainda está longe, está lá nos R$4, R$4,27, se eu não me engano. Vamos ver se o mercado aí segura esse ativo, pelo menos aqui nesse ponto. Na verdade, o grande problema de JHSF, galera, é que nós não temos suporte. Nós não temos suporte. Se nós observarmos aqui graficamente falando, o suporte em JHSF é só nos R$3,77. Esse é o ponto de suporte em JHSF. Tecnicamente falando, seria lá que o mercado, se o mercado continuar a cair, seria lá que o mercado encontraria algum suspiro, alguma força de compra seria esperada só lá em R$3,77. E aí, para quem comprou aqui sem um plano, sem uma estratégia, nos R$9 a coisa complica, não é mesmo? Bom, continuando a nossa análise, nós temos aqui Tenda. E Tenda, acho que assim como o Trisul, é um dos ativos mais fortes aí da construção civil. Bem bacana. Corrige, enquanto nós temos aí uma correção. Olha aqui a correção que nós tivemos em Exetec. Olha essa pancada que a Exetec deu. Enquanto isso, em Tenda, nós temos uma correçãozinha aí lateral, que aí também seria um ponto muito interessante para compras na próxima semana, se o mercado voltar a subir. Pecar, ué, cadê o gráfico da Pecar? Ué, desativou? Pecar, deve ter acontecido, deve ter mudado o nome, tá. Provavelmente Pão de Açúcar deve ter mudado aqui deve ter aderido ao novo mercado, excluído a classe 4, né? Então aqui nós temos agora em Pão de Açúcar só a classe 3, sem liquidez alguma, né? A liquidez aumentando agora, olha o volume dessa semana, porém, aí difícil até de analisar esse ativo nesse momento. Guararapes corrige também mais forte, rompendo aqui aquele suportezinho que nós tínhamos conversado. CVC, já falamos sobre ela. Natura também não segurou nessa ponta, busca agora suporte só lá nos R$31. Trisul talvez seja uma das ações aí que ainda continue bacana, continue aí com a força legal no mercado. Vejo ainda Trisul, como a gente já havia comentado, nesse ponto, que é um retângulo. Após toda essa alta, não tem muita força aí para queda em Trisul, o que sim, sem dúvida nenhuma, traria muita força de compra, caso o mercado venha a romper nas próximas semanas esse ponto aqui dos R$17,30. Se eu tivesse que falar um ativo para ficar de olho, talvez nessa retomada do mercado para as próximas semanas, os próximos meses, se acontecer, seria sem dúvida nenhuma a Trisul. Sem sombra de dúvidas, é a Trisul. Muita atenção com esse ativo, galera. Muita atenção com esse ativo. Anima era uma opção também que eu havia colocado aqui para vocês, porém o mercado
corrige, fecha aqui na ponta do lápis ainda em cima dessa zona de consolidação. Ainda existe alguma atratividade em Ânima. Se nós observarmos aqui, essa alta foi uma alta de 100%, temos uma correção de 20%, sim, ainda teríamos aí uma operação bem interessante em Ânima, caso o mercado consiga romper aquele ponto dos R$ 40. Ambev, nós havíamos conversado de Ambev na semana passada, não é mesmo? Quem se lembra aí? Ambev, eu coloquei para vocês que esse ponto era um ponto extremamente importante, histórico aí em Ambev. Olha o estocástico que nós falamos, dentro de uma zona de sobrevenda de estocástico muito importante. E o que acontece em Ambev? Mesmo o mercado caindo essa semana, a ação sobe da abertura até aqui 5%, o que demonstra aí compradores dentro dessa região, achando sim esse ponto de Ambev nos R$ 14, R$ 15, um ponto barato para se comprar. Porém, para trade eu não vejo nada a ser feito dentro de Ambev. Aqui é mais para quem, de novo, mesmo caso de Grendene, quem acha essa empresa boa, gosta dos fundamentos, gosta da cultura da empresa, de quem administra, faria todo sentido para mim uma compra de longo prazo em Ambev. Aqui, nesse ponto, já se foi, né, um pouco ponto, né? O ideal seria comprar aqui na abertura do mercado na semana que passou, mas para longo prazo não vai ser os 5% aqui que vai fazer diferença ou não, quando a questão é a visão de acumulação de ativo. Banco Inter, eu falei para vocês na semana passada que era um dos ativos mais bonitos aí na ponta de trade. E olha como o mercado simplesmente foi lá, sacanamente, e colocou aqui, ativou o trade de quem tinha colocado um start de compra aqui, estopou nesse ponto. Então, foi estopado todo mundo que apostou na reversão de Banco Inter nesse ponto, e agora o mercado simplesmente faz essa mega barra de venda em Banco Inter. Banco Inter também é outro ativo que eu tenho comprado aí, que eu comprei para o longo prazo. Eu tenho a compra de Banco Inter nesse ponto aqui. Infelizmente, foi uma ação aí que também chegou a subir aí cerca de quase 200%, e agora aí praticamente vai ficando com um lucro aí de 50%. Banco Inter, que essa semana será outro ativo que eu vou colocar meu stop aqui, nesse ponto, e vou estopar a minha compra de Banco Inter, caso o mercado venha a superar essa mínima na próxima semana. Lojas Renner também, o mercado chega a ativar aqui esse candle, não consegue, volta para baixo aqui, estopando todo mundo que comprou aqui em cima. Por isso que eu não gosto muito, galera, de candles de retorno à tendência de alta, porque eles falham muito, então a gente tem uma estimativa de acerto muito pequena, e geralmente são tipos de trade que a gente não costuma ficar muito dentro do ativo, e acaba acontecendo isso, a gente acaba perdendo muito quando o mercado vira, voltando aí a nossa curva de capital muito para baixo. Então eu não gosto desse tipo de sinal. Aqui tem um ativo que eu estou namorando para vender, que é a Eletrobras. Eletrobras que passou para a média de 50 períodos para baixo, fez esse candle aqui amplo. Essa semana quase ativa o start de venda, não startou, mas aí é um ativo que eu estou, sem sombra de dúvidas, muito interessado em vender, caso venha a fechar abaixo dos R$ 33,50 na próxima semana. Chegamos aqui em Lojas Americanas, que também não startou o trade que a gente havia conversado. Energias Brasil, também nada, continua a corrigir. Lupatec, outro ativo que eu falei para vocês na semana que passou, nada a ser feito, continua a corrigir nessa consolidação. Marisa, mesma coisa, congestão, consolida 2 semanas. Schutz, nada a ser feito também, correção de 2 semanas dentro desse ativo. Atenção, caso o mercado volte lá para o rompimento dos R$ 16,77. Eneva, sim, Eneva, dentro do setor de energia, é um dos ativos mais fortes do momento. Essa semana, que eu até nem vi esse rompimento, chegou a tentar romper essa zona, não consegue, volta, e aqui, sem sombra de dúvidas, é muito atrativo esse ponto de compra em Eneva nos R$ 49,64. Eu vou colocar um start de compra aqui nesse ponto, caso o mercado volte a subir,
estará lá, eu vou executar essa compra. Olhem em Eneva, esse último fundo que foi marcado aqui. Nós temos uma alta de 81%. Desse fundo para cá, nós temos uma alta de 159%. E o mercado não consegue cair nem cerca de 20%. Sim, não temos força de venda dentro desse ativo. Simetricamente falando, nós temos o que em Eneva? Um ponto nos R$ 84,00 e a sua máxima histórica em Eneva nos R$ 1.000. R$ 1.000. Ou seja, temos aí uma grande oportunidade de trade no meu ponto de entender. Sim, uma excelente oportunidade de trade. Belíssimo ativo esse daqui para compra. Belíssimo ativo para compra. Sem sombra de dúvidas nenhuma, eu vou colocar uma compra aqui em Eneva na próxima semana. São Martinho é uma outra ação que, galera, olha a força desse ativo. O ativo subiu 70%, enquanto o mercado desaba aí, o ativo não cai nem 11%. Também é outro ativo que chama muito a minha atenção. Topo histórico dentro desse ativo, uma força muito grande. Temos aí em São Martinho uma boa oportunidade de compra também para a próxima semana, caso o mercado volte a demonstrar força compradora. E para terminar, vamos falar aqui da VEG. VEG que essa semana quase executa a compra de quem colocou aqui nos R$ 50,00. Continua aqui com o stop embaixo nos R$ 41,00 e VEG também é outro ativo que eu vou colocar start de compra para a próxima semana na minha carteira. Então, temos aqui como oportunidade para a próxima semana, ao meu entender, tem a Eletrobras para venda, temos a Eneva para compra, São Martinho para compra, VEG para compra e Raia Drogasil para compra. Enquanto todo mundo está no caos, todo mundo desesperado por causa da crise, por causa do coronavírus, sim, temos oportunidades claras de compra para quem segue o modelo, para quem tem um modelo operacional. Temos belíssimas oportunidades para a próxima semana, caso o mercado volte a subir. Então, galera, e mesmo com o mercado não subindo, notem aqui, nós temos casos aqui como São Martinho, mercado caindo e essa semana a ação subiu 3%, então as ações não são totalmente correlacionadas ao índice. O mercado pode estar desabando, mas se a empresa em questão está conseguindo melhorar, está conseguindo aumentar os seus lucros, está com novas oportunidades, o mercado simplesmente vai enxergar oportunidade de compra nesses ativos. Então não é porque o caos está colocado que nós devemos ficar com medo de fazer compras. Olhem aqui um caso muito emblemático que nós podemos ver, é isso aqui, ó. Galera, para terminar esse vídeo, olhem isso aqui. Cielo. Cielo em 2011 até 2015. Cielo, 2011 até 2015. Cielo, uma alta de 500%. Vamos ver o Ibovespa? Ibovespa de 2011 até 2015. Uma queda de 34%. Quem aqui estava morrendo de medo, quem aqui estava achando que o mundo ia acabar, quem aqui achava que a ação não valia a pena, simplesmente não surfou essa tendência em Cielo. E outro ponto também, quem não sabe analisar e quem não estopa, quem não sai do ativo e permaneceu em Cielo achando que era a melhor empresa do mundo, que nunca ia cair, nunca ia dar nada de errado nesse ativo, tá aqui, ó, Cielo voltando quase lá para a cotação de... Já tá, né, na cotação de 2011, tá aqui, ó, devolvendo praticamente tudo que o ativo somou dentro desse período. Então, galera, não existe correlação entre todos os ativos do mercado. A gente deve estar sempre atentos para oportunidades, mesmo quando o mercado não está tão favorável assim. Legal? Então, é com essa análise, é com esse ponto aqui para vocês que eu deixo esse vídeo. Eu desejo para vocês uma ótima semana. Não se esqueçam novamente de curtir aqui o canal, seguir também quem ainda não segue e nos vemos na próxima semana. Um forte abraço para todos vocês e até mais!